Algo aconteceu em Zandvoort que pode ter passado despercebido por muita gente. Mas para quem acompanhou os números, o sinal foi impossível de ignorar. Gabriel Bortoleto colocou a Audi em uma posição que poucos esperavam. Na classificação para a corrida sprint, o brasileiro chegou ao SQ3 e terminou na 9ª colocação, cercado por nomes gigantes da Fórmula 1. O detalhe mais impressionante é que 3 carros da Red Bull ficaram atrás dele. Sim, Bortoleto conseguiu superar as 3 Red Bulls nessa classificação. Não estamos falando de uma corrida caótica ou de um resultado por acaso. Estamos falando de velocidade demonstrada em uma sessão decisiva. E isso muda completamente a leitura sobre o potencial da Audi em Zandvoort. A primeira pergunta é simples: como isso foi possível? A Audi chegou a Zandvoort carregando limitações conhecidas no seu pacote, principalmente quando pensamos na questão da motorização em pistas de alta velocidade. Mas Zandvoort apresentou exatamente um cenário diferente desse problema. O circuito possui uma combinação pesada de curvas de baixa e média velocidade. E isso permitiu que o chassi do R26 mostrasse uma de suas principais forças. A estabilidade do carro apareceu de maneira muito mais evidente. Bortoleto conseguiu aproveitar essa característica para construir voltas competitivas. Enquanto alguns rivais encontravam dificuldades, a Audi parecia cada vez mais confortável. E foi assim que o brasileiro começou a incomodar nomes que pareciam inalcançáveis. Só que existe uma diferença enorme entre uma volta rápida e ritmo verdadeiro. Uma classificação pode colocar um piloto em evidência durante alguns minutos, mas uma corrida revela quem realmente consegue sustentar aquele desempenho. E foi justamente aí que a análise ficou ainda mais interessante. Os dados de telemetria colocaram Bortoleto lado a lado com Nico Hülkenberg, e o resultado mostrou uma vantagem importante para o brasileiro. Em momentos analisados, Bortoleto chegou a ser cerca de 9 décimos mais rápido. Isso não significa que todas as voltas foram iguais ou que a corrida está decidida, mas mostra que o ritmo apresentado pelo brasileiro não dependia apenas de uma volta perfeita. Havia consistência suficiente para começar a olhar para algo muito maior. E aqui aparece um detalhe que pode mudar toda a expectativa para a sprint. Bortoleto não estava apenas tentando sobreviver no meio do pelotão. A Audi demonstrava condições de manter um ritmo de corrida competitivo. O desgaste dos pneus também apareceu como um ponto favorável ao R26. Mesmo depois de realizar outros testes com o mesmo composto, o ritmo continuou forte. Bortoleto terminou sua simulação com números que chamaram a atenção. Isso indicava que o carro não estava simplesmente rápido em uma única volta. Ele também conseguia preservar desempenho durante uma sequência de voltas. E quando você junta estabilidade, desgaste controlado e bom ritmo, algo acontece. A possibilidade de ultrapassar adversários começa a deixar de parecer absurda. Mas então surgiu a comparação que realmente elevou a temperatura dessa história. O adversário escolhido para a análise foi Max Verstappen. E isso aconteceu porque o piloto da Red Bull utilizou pneus semelhantes aos de Bortoleto. Na simulação analisada, Verstappen mostrou uma consistência impressionante. Seu ritmo sofreu pouca variação ao longo das voltas. Só que Bortoleto conseguiu algo que chamou muita atenção. Em determinado momento, o brasileiro foi mais rápido que Verstappen. Ele começou a simulação com um ritmo extremamente competitivo. Durante parte do teste, conseguiu permanecer à frente nos tempos analisados. E foi justamente aí que Zandvoort começou a contar uma história diferente. É importante deixar uma coisa muito clara antes que alguém tire a conclusão errada. Isso não significa que Bortoleto seja simplesmente mais rápido que Verstappen. Também não significa que a Audi esteja pronta para dominar a Red Bull. Uma simulação de ritmo não determina automaticamente o resultado de uma corrida. Existem estratégias, tráfego, largadas, pneus e inúmeras outras variáveis. Mas os dados revelam algo que merece atenção. A Audi encontrou uma janela de funcionamento muito competitiva em Zandvoort, e Bortoleto conseguiu extrair praticamente tudo desse carro. Quando um piloto consegue fazer isso contra referências do grid, o mercado observa. E é exatamente esse tipo de sinal que pode mudar a percepção sobre um talento.
Agora imagine o cenário para a corrida sprint. Bortoleto partiria da 9ª colocação, apenas uma posição fora da zona de pontuação. Para marcar pontos, ele precisaria terminar entre os 8 primeiros. Ou seja, bastaria uma posição conquistada para transformar o fim de semana. E existem fatores que podem jogar a favor do brasileiro. A primeira preocupação seria a largada, um ponto que a Audi vinha tentando melhorar. Se Bortoleto conseguir escapar da primeira volta sem perder posições, tudo muda. A partir daí, o ritmo de corrida pode se transformar em uma arma. Carros à frente podem sofrer mais com pneus ou simplesmente perder desempenho. E Bortoleto pode encontrar exatamente a oportunidade que estava procurando. Existe ainda outro detalhe importante nessa história: o comportamento do próprio R26. O carro parece ter encontrado em Zandvoort uma pista que combina com suas características. As curvas permitem que o chassi trabalhe em uma condição mais favorável. Isso reduz parte do impacto das limitações que aparecem em longas retas. E quando o carro consegue trabalhar dentro da sua melhor janela, Bortoleto responde. Foi exatamente isso que apareceu nas sessões analisadas até aquele momento. A Audi não estava simplesmente contando com uma coincidência. O carro apresentava estabilidade suficiente para competir com rivais mais tradicionais. E o brasileiro estava transformando essa estabilidade em desempenho. É por isso que a 9ª posição pode representar muito mais do que parece. Agora pense no significado disso para a carreira de Gabriel Bortoleto. Ele ainda está construindo seu espaço entre os grandes nomes da Fórmula 1. Mas cada resultado como esse aumenta a pressão sobre quem está à frente. Não porque ele já tenha derrotado os grandes de forma definitiva, mas porque está mostrando que consegue aproveitar oportunidades quando elas aparecem. Em Zandvoort, a Audi entregou uma ferramenta competitiva, e Bortoleto respondeu colocando o carro no SQ3 e à frente das Red Bulls. Depois, os dados de ritmo de corrida reforçaram essa impressão. O próximo passo seria transformar velocidade em resultado concreto. E talvez seja justamente aí que esteja começando uma nova fase para o brasileiro. Zandvoort mostrou que Gabriel Bortoleto não está apenas esperando o seu momento chegar. Ele está começando a criar momentos que obrigam a Fórmula 1 a prestar atenção. A classificação colocou a Audi diante de 3 Red Bulls. A telemetria mostrou um ritmo de corrida surpreendentemente competitivo. E a comparação com Verstappen revelou um potencial que não pode ser ignorado. Ainda existe muito trabalho antes de falar em vitória ou domínio, mas pontuar na sprint seria um passo enorme nessa trajetória. E talvez o mais importante seja aquilo que fica depois do resultado. Porque quando um brasileiro começa a incomodar os gigantes, o futuro fica muito mais interessante. E agora a pergunta é: até onde Bortoleto pode chegar se a Audi continuar evoluindo?